Boa noite a todas e a todos, aqui presente no nosso ambiente virtual. Desde já agradeço vocês pela presença. Quero cumprimentar aqui o nosso coordenador do curso, professor Dr. José Miller, o professor Alberto Vanderlich, também aqui presente. Vamos dar início aí ao nosso evento de hoje sobre direito penal em tempos de pandemia. Eu inicio, primeiramente, agradecendo o nosso palestrante, professor Dr. Alexandre Vanderlich, né, por sua disponibilidade de estar conosco aqui essa noite para conversar sobre esse tema extremamente importante, né, nesse contexto que nós vivemos hoje, de isolamento social e todos os seus reflexos que nós vamos ter aí na sociedade, né. E com isso, eu faço a apresentação aqui do professor Alexandre Vanderlich, né, em que pese o professor Alexandre Vanderlich dispensa a apresentação, né? O professor Alexandre Vanderlich, é doutor em Direito pela PUC, né, do Rio Grande do Sul, é professor de Direito Penal e de Direito Penal Empresarial pela PUC do Rio Grande do Sul também, e professor de Direito Penal Empresarial pela INSPER, em São Paulo, né? Além da atuação na área acadêmica, é um profissional que hoje é reconhecido na matéria de direito penal empresarial, atuando aí em grandes operações, processos complexos. Então, hoje é um dos profissionais advogados aí que nós temos como referência no direito penal econômico. Então, com isso, eu já passo, então, a palavra ao professor Alexandre Vanderlich para tratar do nosso tema de hoje, da palestra de hoje, né, Direito Penal em Tempos de Pandemia. Então, o professor vai fazer uma abordagem do direito penal e aí depois, ao final, vai trazer alguns reflexos aí desse contexto em que nós vivemos, de isolamento social em relação à pandemia e direito penal, né? Então, professor Alexandre Vanderlich, o senhor está com a palavra e, novamente, lhe agradeço pela oportunidade. Estamos na década de 90. O Brasil consolida a democracia, pelo menos de forma positiva, dentro do texto, e começa a trabalhar em processos de criminalização. E a década de 90 foi muito pródiga nisso. Foi muito criativa, inclusive. Nós criminalizamos demais no Brasil. E aconteceu de alguns professores fazerem muitas críticas. Dentre eles, o meu professor e amigo, professor Miguel Reale Júnior, que foi um dos maiores críticos da legislação penal dos últimos 30 anos pós-Constituição. Por quê? Porque nós vínhamos com um período antidemocrático, mas um período antidemocrático que a melhor reforma penal dos tempos recentes no Brasil se deu a partir da parte geral do Código Penal de 84. O Código Penal de hoje foi reformado em 84 por uma comissão de juristas que também publicou e desenhou a Lei de Execução Penal. E essa lei de execução penal e a parte geral tem toda uma visão de sistema, de código, que continua atual e que serve muito, vamos dizer assim, de base legal para uma série de direitos que até hoje não foram conquistados no Brasil, mas que estão lá na parte geral do Código Penal e, sobretudo, na lei de execução penal. De outro lado, essa crítica vem no sentido de que esses crimes todos que nós passamos a desenhar na década de 90, com péssima redação, com inflação legislativa, muitos autores criaram expressões para tratar disso, como hemorragia legislativa em direito penal, ou direito penal do terror, ou expansão do direito penal, ou o direito penal o maximalismo do direito penal. Nós passamos 30 anos da Constituição. Se nós fizermos um estudo acurado do sistema criminal, e aí eu vou dizer assim, sistema criminal para vocês, o que representa? Desde o fato social
A porta de entrada do sistema, que é a representação na autoridade policial, o boletim de ocorrência, ou seja, nos outros órgãos, toda a parte do processo da ação penal até a sentença, os tribunais superiores, até a porta de saída do direito penal, que é a saída da execução da pena, a saída da pena privativa de liberdade ou das outras sanções. Então, esse nosso sistema criminal de 30 anos hoje de Constituição é um modelo que nós criminalizamos muitas condutas novas, mas nós não descriminalizamos quase nada. Por qual razão que nós não descriminalizamos quase nada? E por que nós deveríamos descriminalizar algumas condutas, por exemplo? Ora, se o direito penal é um instrumento de controle social, diz o manual que eu tenho que trabalhar com uma escala axiológica, uma escala de valores, uma escala de bens jurídicos. Quando eu coloco esses bens jurídicos, vida, liberdade sexual, integridade física, a serem tutelados pelo Estado, quem ameaçar esse bem jurídico, quem violar esse bem jurídico, quem colocar esse bem jurídico em risco, recebe uma resposta do Estado. Então, se eu vou sacrificar um bem jurídico vida, eu vou ter uma resposta X. Se eu tenho um sacrifício de um bem patrimonial, eu tenho X menos 1. E assim vai, tem que ter uma ordem, uma escala axiológica. Essa perspectiva no Brasil ela é invertida. Nós sacrificamos alguns bens jurídicos e temos uma resposta maior do que a gente deveria ter. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que pouco se descriminaliza porque a criminalidade clássica e tradicional também começou a conviver com uma chamada criminalidade não convencional, ou uma criminalidade econômico-financeira, ou chamado de um direito penal também secundário. Então, para tratar, além da criminalidade clássica, tratar de bens jurídicos supraindividuais, difusos, de natureza transnacional, nós começamos a criminalizar condutas afetas a essa moderna forma de atacar bens jurídicos, esses bens jurídicos que têm dignidade penal na Constituição, e o resultado foi um inchaço do direito penal, uma estrutura criada para punir absolutamente quase todas as condutas, e evidentemente que o caos, seja pela má redação dos tipos penais recentes, seja pela questão do excesso desses crimes, seja pelo impacto que isso teve no sistema prisional brasileiro, nós usamos imoderadamente o direito penal. Bom, então diz assim, mas e aí, professor Alexandre, como assim usamos imoderadamente? Qual é, então, a tendência ou qual a tua opinião sobre isso? Nós deveríamos ter, nesses 30 anos de Constituição, uma política pública criminal. Nós deveríamos ter implementado uma política pública criminal. O que é uma política pública criminal? É uma série de reitores que estão na Constituição, no nosso caso, que deveriam nortear o controle da violência e da criminalidade no Brasil. Mas, ao longo do tempo, nós começamos a oscilar nesses movimentos. Se criou uma cultura de que só o direito penal resolve, e uma cultura de um certo populismo penal. Não é por acaso que nós não temos investido tanto em outras formas de resolver os conflitos e temos sempre investido no sistema punitivo, no sistema criminal clássico. Fato, investigação, processo, prisão. Existem várias tendências contemporâneas de esvaziamento do direito penal. Várias tendências. Mas, confesso a vocês, muito pouco aplicadas. A tendência internacional é de cada vez mais nos socorrermos do direito penal. O que eu tenho falado para vocês, ou que eu venho falando para vocês hoje, nessa noite, e também para os meus alunos
por onde eu passo, é de que nós deveríamos desidratar o direito penal. Nós deveríamos desinchar o direito penal e deixar o direito penal, enquanto instrumento de controle social, para ser utilizado quando efetivamente ele for necessário. Um direito penal menor, mas rígido. Existem várias propostas acadêmicas que depois o professor Clayton pode aprofundar e trabalhar com vocês. Existe um professor, para citar um exemplo, contemporâneo, vivo, um professor de Barcelona, que faz uma proposta de um direito penal de velocidades. Olha, vamos deixar um direito penal com todas as garantias, com todas as franquias constitucionais, com todos os princípios, e ele vai ser um direito penal um pouco mais pesado, denso e até um pouco lerdo, e ao final, depois de todas essas garantias, esse direito penal para crimes de gravidade vai ser aplicado a uma pena privativa de liberdade. Por outro lado, nós vamos ter condutas que não vão ser afetas a uma pena privativa de liberdade no final. Mas, por não haver uma prisão ao final, essas condutas de menor gravidade, nós podemos flexibilizar algumas garantias e esse direito penal vai ser um direito penal mais ágil. Isso poderia acontecer num plano teórico, num plano de avanços de política criminal. De outro lado, também poderia dizer para vocês o seguinte, olha, o Supremo Tribunal Federal, em dezembro do ano passado, disse que declarar imposto e não recolher o imposto porque não tem condições financeiras, que nunca foi no Brasil crime, passou a ser crime, que é o chamado caso do precedente declarado e não pago do ICMS. Poderia dizer para vocês que isso não precisava do direito penal, que isso poderia ficar num juízo de execução fiscal, porque não há má-fé, não há dolo do contribuinte. Não sei que fosse feito de uma forma contumaz e reiterada. Não é uma nota falsificada ou uma meia nota, uma supressão de tributos. É uma declaração e o não recolhimento ou não repasse da verba tributária. Também poderia dizer para vocês, por exemplo, que nos termos do Código de Defesa do Consumidor, tem vários crimes ali que são desnecessários, como também existem na lei dos crimes ambientais. Se você vai ao supermercado, compra um produto e tem uma garantia, e essa garantia não vem devidamente preenchida, esse é um tipo penal previsto no Código de Defesa do Consumidor, ou seja, é um tipo penal desnecessário. Mas esse meu discurso, sendo bastante honesto, não é o discurso de regência majoritária. Esse discurso de diminuir o direito penal, vamos tratar tráfico, homicídios, crimes com violência, vamos deixar a prisão para quem realmente precisa, vamos fazer uma política criminal de um direito penal menor, vamos criar soluções alternativas, como justiça terapêutica, no caso das drogas, ou justiça restaurativa para outros tipos de conflitos, ou uma justiça sancionatória administrativa para esses crimes de colarinho branco, sem violência, etc. Esse discurso não é um discurso majoritário. Esse discurso é um discurso contra poder, esse discurso é um discurso que está sepultado diante dos nossos últimos acontecimentos do Brasil. Vejam como foi pauta nas últimas eleições dos governos, como foi pauta o direito penal, né? O investimento, vamos dizer assim, no discurso do populismo penal. O que é o populismo penal? É dizer para as pessoas, vamos prender, vamos acabar com a corrupção, a corrupção vai ser crime hediondo, agora o homicídio vai ser crime hediondo plus, e cada vez mais a gente vai aumentando. A pena no Brasil, pelo pacote anticrime, que agora virou lei anticrime, tinha um teto máximo de 30 anos, e agora nós passamos para 40 anos. O que muda pragmaticamente nisso, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né, esse endurecimento do sistema? O sujeito não deixa de praticar um delito porque ele corre o risco de ficar preso 30 anos, ou 10 anos, ou 40, né? Mas a criminologia, os criminólogos, enquanto estudiosos da delinquência, do crime e do criminoso,
ou do desvio, do desviante, como eu gosto de falar, se debruça sobre esse fenômeno para tentar resolver. Mas a grande discussão é que hoje existe um fanatismo muito grande pelo uso exagerado do direito penal. E essas pessoas que têm defendido isso abertamente, publicamente, são pessoas de difícil diálogo, vamos dizer assim, e de difícil compreensão do fenômeno do sistema do direito penal. É praticamente nós e eles. Como eu me julgo que eu nunca vou praticar um delito, então todas as pessoas que praticarem delitos que sejam punidas na lei, e a lei tem que ser muito severa. Evidentemente que há um processo seletivo dessas categorias que mudou no Brasil ao longo dos últimos anos. Quando eu entrei na universidade, a minha geração era aquela geração de que só ia para o sistema criminal os pobres, os pretos, os vulneráveis. E hoje, a partir de tudo que o Brasil fez, e sobretudo por isso que eu estava falando para você, sobre aumentar o âmbito do direito penal da sua incidência a partir de bens jurídicos trazidos da Constituição, o direito penal ele deixa de ser horizontal, que só o vulnerável cai nessas amarras do sistema punitivo, e ele passa a ser também vertical, porque nós colocamos em prisões vários dos grandes empresários brasileiros e premiados até então. Então, o direito penal ele conseguiu sair do subterrâneo, como diz o professor Zaffaroni, professor argentino, que é um dos maiores mestres do direito penal contemporâneo, conseguiu sair desse subterrâneo e subir para as coberturas, vamos dizer assim, dos edifícios da elite brasileira. Isso é fato. Ninguém vai negar, porque isso é fato público e notório. Se a forma que foi feita é legítima ou não é legítima, se sempre foi feito com os pobres, agora fizeram com os ricos e só reclamaram porque chegaram nos ricos, etc., são juízos de valor. Eu tenho uma premissa que é uma premissa muito clara nesse sistema. Eu não sou um abolicionista do sistema. Se vocês forem falar com alguns professores bastante conceituados hoje internacionalmente, ou até mesmo no Brasil, vão dizer, não, o sistema penal ele não resolve o problema do delinquente e nem o problema da vítima. Então, todo mundo sai insatisfeito, o melhor é abolir o sistema criminal. Isso é impensável. Eu não consigo projetar, por mais utópico que seja, uma sociedade com abolicionismo penal. Então, eu tenho me dedicado a tratar do modelo de direito penal e o modelo de direito processual penal que nós temos no Brasil. E dentro desse modelo de direito penal, dentro desse modelo de direito processual penal, por trás dele tem um campo que se chama campo político-criminal. E esse campo político-criminal é, sobretudo, não só filosófico, mas também ideológico. E a ideologia desses modelos que vão ser aplicados, na sua raiz, na sua origem, dizem muito da sociedade que nós vivemos. Então, eu, particularmente, tenho trabalhado no seguinte sentido. Eu tenho um meu ordenamento jurídico que eu quero preservar. Eu tenho um ordenamento jurídico e o meu desafio é trazer segurança para o cidadão. Segurança também jurídica. E como eu faço isso? Eu aumento o nível de garantias. Então, quanto maior o nível de garantias, ao final, eu vou ter um juízo de certeza. Eu vou responsabilizar uma pessoa que é efetivamente culpada. Quanto mais garantias eu tenho, mais certeza de que eu não vou praticar uma injustiça. Talvez, nesse modelo que eu estou propondo para vocês, aumentando o nível de garantias, quando eu falo de garantias materiais e garantias instrumentais. Se nós formos para a nossa Constituição, ampla defesa, contraditório, juízo natural, devido processo, publicidade dos atos, vedado juízo de exceção, proporcionalidade, quer dizer, quanto mais essa carga numa ação penal me possibilita o exercício pleno dessas garantias,
pode eventualmente lá no final algum culpado não ser punido, mas nenhum inocente provavelmente vai ser responsabilizado. De outro lado, se vocês baixarem o estándar ou rebaixarem o nível dessas garantias, vocês vão chegar ao final com um postulado inverso. Olha, eu eventualmente vou punir um inocente, mas a minha meta é essa, eu posso punir um inocente eventualmente, mas nenhum culpado vai escapar. Isso é uma proposta que não é a minha, mas que tem pessoas que entendem que assim funciona. Por exemplo, no julgamento do Tribunal Supremo sobre a execução antecipada da pena. Execução antecipada da pena, tentando aqui resumir, o que é? É cumprir uma pena criminal de forma provisória e não definitiva. Então, em algum momento, alguma pessoa vai cumprir uma pena provisória e não definitiva que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal depois vão dizer, olha, tua pena não era X, era Y, ou você não deveria ter cumprido a pena. Como você vai explicar para essa pessoa que ela cumpriu uma pena provisória indevida, que o Estado errou? Muitos ministros entenderam que isso é possível porque se flexibilizava, se relativizava uma determinada garantia que não era absoluta da presunção de inocência. O ministro Barroso chegou a dizer que essa era a patologia, que era 1%, que era um número muito pequeno dessas pessoas que poderiam ser afetas a esse problema. Eu discordo, entendo que se é possível mais um recurso, então ou eu tiro esse meio de impugnação da decisão judicial do sistema, ou eu não posso conviver com esse 1% de erro e etc. E tal. Com essas posições políticas do direito penal, que são muito caras. Vejam, se eu tivesse uma política criminal com maior densidade de garantias e um direito penal onde a estrutura teórica for bastante sólida, e é por isso que nós precisamos, eu e o Cleiton, de professores como o Josué, por exemplo, para ensinar filosofia para a gente. Por quê? Porque a gente tem construções teóricas do direito penal. Vocês, alunos de direito penal, vocês sabem, eu só posso responsabilizar um cidadão se ele praticar uma conduta humana, ação ou omissão, típica, ilícita e culpável. Só assim, nessa estrutura analítica do conceito jurídico de crime, que é a maior criação que nós tivemos na história do direito penal recente, da passagem do causalismo para o finalismo e com os desenvolvimentos que vieram para o futuro sobre o funcionalismo alemão, etc., mas o finalismo que veio para o Brasil e que consagrou a nossa teoria, eu só posso responsabilizar alguém a partir de um fato típico, ilícito e culpável. Então, essa estrutura, conduta, nexo causal e resultado, é que nós temos que nos debruçar, é que nós temos que levar, porque isso é garantia, isso é segurança jurídica. No plano do processo penal também é igual. Se nós tivermos uma boa teoria geral do processo penal e não simplesmente um apêndice da teoria geral do processo civil, se nós tivermos, sim, espaços de consenso no âmbito do processo penal, mas com dignidade, como eu digo, com fundamentos éticos dentro desse processo, com equiparidade de armas entre acusação e defesa, nós vamos ter um processo penal eticamente mais justo, mais garantista. E aí nós poderíamos fazer com que as ferramentas funcionassem melhor. Infelizmente, esse discurso que eu tenho feito, eu tenho estudado, não é o discurso majoritário, é o discurso da contracorrente. E é um discurso velho, não é uma novidade dizer que o direito penal deve ser menor do que ele é hoje. Não é uma novidade, isso é um discurso velho. Por isso é até, de certa forma, desanimador, porque nós nos socorremos do direito penal para tudo. E no campo da pandemia, nós vamos novamente nos socorrer do direito penal, porque ele é o braço pujante do Estado, ele é o braço mais forte do Estado. Todos os grandes problemas recentes do mundo foram tratados com legislações que nós chamamos de legislações excepcionais,
ou chamadas legislações emergentes. No Brasil, isso ainda não aconteceu porque o governo federal tem tido uma postura, e todos estão acompanhando, os fatos são públicos, uma postura de troca do ministro da Saúde, troca do ministro da Justiça, que não são compatíveis assim no pensamento com o próprio presidente da República. Então, o direito penal ainda não foi sacado mão. Mas, por outro lado, o direito penal, nessa crise que nós estamos passando, que é uma crise do seu inchaço, do seu desprestígio, ele também apresenta alguns problemas que são déficits de criminalização. É uma coisa surreal, Josué, porque de um lado tu tem um espectro que criminaliza quase tudo, e de outro lado tu tem condutas que são realmente importantes que tu deixa de operar. Não tem critério, não tem racionalidade legislativa criminal. Por exemplo, num ambiente como o nosso, de pandemia, o artigo 268 do Código Penal brasileiro, que é o artigo de desrespeitar regra sanitária, tem uma pena mínima de 1 ano de detenção. É uma pena pífia, uma pena que vai se resolver com uma cesta básica no âmbito dos juizados especiais criminais. E nessa perspectiva, outros crimes, como, por exemplo, atentados contra o Estado Democrático de Direito ou atentados contra a própria democracia, também não são tipificados na nossa legislação. Nossa última legislação é de 1983, que ainda trata da Lei de Segurança Nacional do Brasil, antes da Constituição. Nós não temos nenhum tipo penal que preserve o que nós estamos discutindo hoje, publicamente nos meios de comunicação, que são as instituições democráticas. Nós não temos a tutela penal para um bem jurídico, que, na minha opinião, é um bem jurídico extremamente relevante. Então, os problemas são imensos. O tamanho do direito penal é desproporcional para o que ele tem. E os 30 anos de Constituição da República, me atrevo a dizer que causaram uma certa frustração na geração que esperava ter um direito penal mais técnico, mais científico e, sobretudo, mais humano, porque se as regras da execução da pena fossem cumpridas, se nós tivéssemos feito as casas de albergado, as colônias agrícolas, talvez nós tivéssemos outro modelo de direito penal no Brasil. Não foi feito. Infelizmente, a situação vai ser agudizada com a questão da pandemia e do Covid. Acho que isso vai agudizar muito os problemas do cárcere. Tenho uma certa dificuldade de acompanhar isso a partir do isolamento social, porque os dados não são confiáveis, etc. Mas já aconteceu na Itália, já aconteceu nos Estados Unidos. Quer dizer, se imagine que um sistema prisional como o nosso, onde as pessoas têm contato direto entre si, onde a própria tuberculose é um problema bastante sério há muitos anos sem resolver, é uma proliferação de doença no cárcere que, evidentemente, vai chegar até nós. Por que vai chegar até nós? Porque não é um problema só dos encarcerados. Nós temos dezenas e dezenas de profissionais que atendem essas pessoas, os agentes penitenciários, os policiais, os religiosos, as assistentes sociais, quer dizer, e essas pessoas têm família, as pessoas vêm para casa, e essas pessoas levam e trazem as possibilidades do vírus, não é? E é por isso que eu penso que nós vamos passar ainda com o direito penal, Cleiton, um problema bastante grave no nosso sistema criminal, no nosso sistema penitenciário. Há uns 10 dias eu participei de um debate virtual também, no Instituto de Brasília, com o Dr. Drauzio Varela, que é conhecido de todos, né? E ele disse nessas palavras: só um milagre poderá não permitir que uma tragédia ocorra no sistema prisional brasileiro. Mas o nosso mundo, ele é tão egoísta e doente que muitas pessoas vão achar isso positivo, infelizmente.
muitas pessoas vão dizer, bom, mas lá é bom que isso aconteça. Então, até de desconhecimento da população que está presa, dos motivos, etc. Esse é o pano, assim, esse é o cenário que eu acho que se encontra o direito penal, é as coisas que eu tenho escrito e trabalhado. Penso que nós vivemos uma lógica hoje bastante diferente de 30 anos atrás, do ano da Constituição. E essa lógica, que é uma lógica de uma sociedade da pressa, da coisificação do homem, uma sociedade da velocidade, da avalanche dos meios de informação. Se por um lado eu tenho tanta informação disponível, por outro, incrivelmente, há um desprestígio dessas categorias jurídicas que eu estou a dizer para vocês que produzem uma certa segurança na nossa forma de atuação. Então, essa crise das categorias fazem com que o direito penal hoje seja um direito penal de processos. Antes a gente dizia, Cleiton, um direito penal que não pode ser retratado em folhas de papel, né? São pessoas de carne e osso. Qualquer teoria que você vá aplicar no direito penal, ao fim e ao cabo, representa um cidadão, uma pessoa cumprindo ou não cumprindo pena privativa de liberdade naquelas condições que nós conhecemos no Brasil. E hoje os autos não são nem mais de papel, são eletrônicos, os julgamentos são virtuais. Então eu sinto mais ainda a importância de diminuir o direito penal, de resolver os conflitos sociais de uma outra forma, deixando o direito penal para questões efetivamente importantes, questões que efetivamente necessitam da intervenção do Estado. Tenho acompanhado todas as discussões sobre o coronavírus no âmbito do direito e chama a atenção o emaranhado de normas jurídicas, não é? De decretos, de resoluções, para atender essas demandas. No direito penal não é diferente. Quando nós começamos a trabalhar com o que eu chamo dessa criminalidade não convencional, ou não criminalidade não clássica, ou até essa criminalidade que eu chamo de secundária, ou de econômica e financeira, nós usamos dogmaticamente vários recursos para tratar dela. E todos esses recursos que nós usamos, de alguma forma, foram criando fissuras nessas estruturas tão sólidas, nesses alicerces tão sólidos dessa edificação que se chama teoria geral do delito, teoria geral do processo. Porque nós usamos figuras jurídicas novas, muitas incompatíveis, ou que causam essas deficiências na teoria geral, como os crimes de perigo abstrato, como as normas penais em branco, que é o que está acontecendo agora, como a responsabilidade penal de pessoas jurídicas que não atuam com uma conduta dolosa ou culposa. Então, como eu posso explicar isso à luz da minha teoria geral do delito? Enfim, antecipamos punições, começamos a trabalhar com punições de atos preparatórios. São inovações. E sempre que há inovações, sempre causam deficiências nas sólidas estruturas, não apresentam outras estruturas melhores, dogmaticamente, e, por outro lado, sempre com um viés de punitivismo, de apostar no mesmo do direito penal, quando se sabe que tem outras formas de resolver os problemas, outras maneiras de resolver os conflitos sociais. Nós, infelizmente, não vamos muito longe com uma inflação de crimes e com o inchaço do sistema prisional. Não há uma solução a curto espaço de tempo. Então, o que o CNJ fez na resolução que ordenou que os magistrados examinassem, não de forma genérica ou geral, como de certa forma até alguém fez, mas examinassem os casos a casos para os presos em atividade de risco e se fossem colocados também não em liberdade plena e absoluta, mas em prisão domiciliar, e aí se pode discutir também, mas não teve monitoramento, ou evadiu da prisão domiciliar, etc. Tudo isso
foi aplicado também em vários outros países que passaram pela pandemia. Portugal, ainda ontem, falava com o professor Manuel Valente, professor da Universidade Autônoma de Portugal, e ainda assistia com a Fabiane, minha esposa, que é professora advogada que está nos assistindo também, o noticiário ontem, sobre a legislação em Portugal que colocava os presos em regime domiciliar. Tiraram os crimes graves, com violência, e aqueles que não eram graves colocaram no regime domiciliar como regra básica de sobrevivência. No Brasil, as recomendações do CNJ, me atrevo a dizer, são recomendações que já estavam na lei. São recomendações que o juiz deve ter a partir da audiência de custódia, a partir dos exames dos requisitos das prisões preventivas. Efetivamente, pode haver distorções do sistema. Posso, um determinado magistrado, colocar em liberdade um preso mais ou menos perigoso e que possa descumprir com aquela prisão provisória ou domiciliar e praticar um delito. Isso faz parte do ordenamento, faz parte das possibilidades. Agora, esse episódio é o que vai estar na manchete do jornal do dia seguinte. É como pode o judiciário soltar um preso perigoso que não ficou em casa e que saiu e que voltou a delinquir. Os outros presos todos que ficaram cumprindo, isso não dá matéria, isso não dá ibope. Por isso é tão difícil trabalhar com direito penal. O direito penal mexe muito com as pessoas, mexe muito com esse fetiche da punição, esse fetiche de um julgamento rápido, de um julgamento com um amplo apoio da mídia. Praticamente é uma novela que é contada. Mas nós nos agarramos, professor Josué, nesse direito para dizer que ele ainda é uma ciência, ele ainda é científico, ele ainda explica, vamos dizer assim, as razões da criminalidade, do crime e do criminoso. Para iniciar as conversas, eu acho que meus 45 minutos aqui, professor Cleiton, já me encaminhando para umas conclusões finais e para abrir os debates, ficar à disposição de vocês. Eu penso que nós vamos viver momentos ainda um pouco mais difíceis de direito penal. Serão 2 anos aí de governo federal, por tudo que a gente está vendo, e não estou aqui fazendo uma crítica a governo A, ao governo B, ou seja, é o governo que está aí hoje e que está dando, vamos dizer assim, palco para uma série de medidas que a gente achava que já tinham até que ter superados de divisão do país. Eu acho que nós vamos acabar tendo um pouco mais de populismo penal, de falta de assistência técnica no processo legislativo, de incremento de penas e tudo mais. Há pontos positivos também, ao longo do tempo, desses últimos 30 anos de direito penal e numa pandemia, há pontos positivos. Eu acho que nós aumentamos, agora com a lei anticrime, o espaço de consenso, as possibilidades de acordo no âmbito do direito penal e do direito processual penal. Isso eu vejo com bons olhos, porque eu não acredito na forma tradicional de resolver os problemas, e também se pode conversar um pouco sobre isso. Penso também que há um desprestígio da academia e da dogmática em favor da jurisprudencialização dos tribunais. Isso é bastante grave. Cada vez mais nós buscamos um precedente ao invés de construir uma sólida dogmática penal, mas são problemas dos nossos tempos. Acho que depois da pandemia, se nós formos chamados à reflexão efetivamente, nós podemos sair com um pouco mais de esperança de talvez ter um direito penal um pouco melhor do que nós temos até agora. Basicamente é isso, professor. Obrigado, professor Alexandre. Eu tenho algumas, enquanto os alunos vão enviando aqui as perguntas e as dúvidas, eu tenho uma pergunta, mas antes eu gostaria de saber se o professor Josué teria alguma consideração, professor José.
Bom, eu quero agradecer pela oportunidade, agradeço novamente ao professor Alexandre por estar aqui conosco, trocando ideias, né, compartilhando também o seu saber e sua experiência. O direito ainda é uma ciência, nós nos agarramos a uma esperança, talvez, né? E a questão é saber como nós podemos buscar essa racionalidade perdida do direito, também mencionado, essa carência de racionalidade dos dispositivos, essa desproporcionalidade verificada tantas vezes e essa carência de humanidade, né? Do ponto de vista da filosofia do direito, né? Cada vez mais, quando nós verificamos tantos gestos de egoísmo, o professor Alexandre, me parece que nós temos que voltar a refletir sobre valores essenciais, nós temos que resgatar contribuições autênticas sobre o humanismo, por exemplo, o que isso quer dizer para nós, se por um lado nós ainda nos agarramos à ideia de que o direito ainda é uma ciência e queremos derivar daí uma racionalidade como uma espécie de esperança, também nós temos que, e parece que nós temos que nos agarrar a essa ideia do humanismo do direito e dessa humanização necessária como uma esperança da qual nós não podemos abdicar, mesmo em condições de grande adversidade, né? Não gostaria de fazer aqui uma pergunta, mas mais aproveitar esse espaço e dizer que a tua fala suscitou tantas reflexões na minha área especificamente. Temos tanto a conversar, temos tanto a refletir, justamente para seguir transformando o direito, há tanta humanização a fazer, né? Sobre os conflitos sociais, né? Nós ainda esperamos respostas de um direito punitivo para conflitos que são essencialmente humanos e tantos meios alternativos, tantos meios consensuais se colocam, né, no meio do caminho e nós já sabemos do ponto de vista científico que a punição não é a via mais adequada, né? Tudo começa com espaço de diálogo, com a mediação, né, num sentido mais lá. Temos tanto a fazer, né, professor? Eu acho que é fruto do nosso tempo, né? As pessoas um pouco impacientes e talvez cada vez mais vivendo um mundo acelerado, um mundo da pressa, né? Talvez nós precisássemos da clausura, não fosse todos os efeitos da pandemia, essa parada, vamos dizer assim, de tempo, espaço e velocidade, eu acho que ela serve para uma reflexão. Muitas coisas passam a ser desnecessárias, sabe? O Cleiton falou no início, eu sou advogado criminal há 25 anos. E depois que eu comecei a trabalhar para algumas empresas, tive a oportunidade de defender pessoas que tinham uma condição financeira muito fora do comum. E essas pessoas, quando passaram por algum período longo no cárcere, se desapossaram de vários bens mesmo, não é? Vários pensamentos, né? Eu acho que o cárcere ele faz isso, essa reflexão. E nós não estamos encarcerados, nós estamos em isolamento social. Mas eu costumo trabalhar com essa possibilidade de reflexão, porque eu tenho visto quantas coisas desnecessárias eu fazia nesses últimos 40 dias que eu estou em absoluto isolamento, assim, né? Eu tenho condição de ficar em absoluto isolamento, não tenho que trabalhar na saúde, não tenho alguma tarefa essencial, então os prazos judiciais estavam fechados, encerrados até hoje, e a gente acaba, talvez, percebendo quão fútil, quanto de inútil tinha de algumas condutas que a gente fazia, praticamente sem reflexão e instantaneamente. Eu gosto de dizer, esse cliente que eu atendi, certa feita, ficou preso em Curitiba,
E a primeira vez que eu visitei ele na casa dele, Josué, ele me deu uma gravata, uma pasta, umas coisas que ele disse, olha, eu fiquei 6 meses em Curitiba usando só 2 camisetas brancas e uma bermuda de jeans, essas gravatas eu vou me aposentar, não preciso mais usar, você que trabalha pode usar, porque eu vi que eu consigo viver com muito menos do que eu precisava. Se as pessoas fizerem disso uma reflexão para dizer que podem viver com menos, eu já estou achando válido, em que pese, evidentemente, o drama do número de mortes de pessoas aí que tem acontecido no Brasil, né? Mas como a gente pode tirar sempre da tragédia algo que seja efetivamente construtivo, né? Talvez essa clausura possa nos possibilitar, inclusive, ver que esses encontros que nós estamos tendo virtualmente podem ser produtivos. A gente tem tido ótimos diálogos com uma série de pessoas muito importantes, bacanas, e pessoas com espírito elevado virtualmente. Basicamente é isso. Eu acho que falta um certo humanismo. E está muito difícil de falar sobre isso. As pessoas, elas o discurso não é palatável, e eu sempre digo isso para os meus alunos. Eu coloquei aqui as posições, são modelos, né? Ninguém vai evangelizar ninguém, as pessoas são livres para optar pelo modelo. Então, o modelo que hoje dirige o Brasil foi uma opção democrática, as pessoas elegeram o atual presidente. E esse, talvez, em contraposição a um outro modelo, que elas não queriam, que rejeitavam com mais ênfase. E assumimos esse risco, nós agimos, de certa forma, com a assunção do risco. E sempre é tempo de reflexão e de mudança. Basicamente é isso. Fico aberto às perguntas, professor Cleiton. Boa noite, professor Cleiton. Acho que Cleiton. está sem áudio. Deu, acho que agora deu. Deu. Perfeito. Professor Alexandre, enquanto as perguntas são enviadas aqui, eu teria uma provocação ao senhor. Quando o senhor fala em desidratar o direito penal, né, o direito penal mínimo, que se preocupe aí com bens jurídicos relevantes para o direito penal, né? Levando em consideração que no início dessa crise de saúde, essa crise sanitária, já tinha uma percepção que nós também sofríamos uma crise econômica, né? E dessa crise econômica, logicamente, nós teremos após pandemia, um grande impacto de débitos tributários, né? Principalmente de pequenas empresas, né? E, consequentemente, o direito penal vai ser chamado para resolver, né, esse problema, esse conflito. Eu gostaria de saber do senhor como o senhor enxerga essa problemática que nós certamente teremos pós-pandemia, né, esses impactos no débitos tributários e a consequente responsabilização de empresários, enfim. Eu acho que isso vai ser como aconteceu em 2007, 2008, na crise do sistema financeiro, a chamada queda dos tigres asiáticos, né? Anos depois, diante daquela fuga de capitais que aconteceu, nós tivemos uma demanda muito grande de problemas penais tributários e contra o sistema financeiro nacional. No Brasil, o direito penal já estava sendo chamado para trabalhar ou para tratar das questões do direito tributário. O ilícito tributário, a dívida tributária, deu espaço para o crime tributário, né? E só não foi pior no Brasil, porque tanto no governo Fernando Henrique quanto no governo Lula e depois no governo Dilma, nós tivemos programas de parcelamento desses débitos tributários, que tinham consequências criminais. Mas o direito penal vem sendo chamado a resolver problemas de dívidas tributárias. Diante da inoperância, da impossibilidade de se cobrar os tributos por meio dos meios ordinários, como as execuções fiscais,
o direito penal vem sendo uma espécie de cobrador do Estado sob ameaça de penas, e isso aconteceu no final do ano passado nesse precedente do chamado declarado e não pago. Então, acredito que isso não vai mudar. O direito penal vai ser prima ratio. O direito penal vai ser um direito penal máximo, não vai ser última ratio e não vai ser um direito penal minimalista. O campo de trabalho do direito penal nos últimos 30 anos, nas áreas do direito, talvez tenha sido o que mais se ampliou o campo de trabalho. Nós começamos a projetar o direito penal em áreas que até então não existiam, não eram conhecidas. Então, não é desarrazoado pensar que nós vamos, evidentemente, processar empresários ou pessoas físicas que não pagam os seus impostos, em que pese ter toda uma moratória tributária agora, com prorrogação de apresentação de documentos, com diferimento de tributos, com reduções, principalmente nas áreas do setor médico hospitalar. Quer dizer, já tem um direito penal, um direito tributário da pandemia, já tem. E nós já vínhamos no Brasil com um direito penal tributário cobrando dívidas da empresa. É evidente que uma empresa que não recolhe imposto não pode operar. Quando eu digo uma empresa que não recolhe imposto, não é uma empresa que não recolheu o imposto 1 mês, 2 meses, 3 meses. O crime de sonegação fiscal, ele geralmente tem uma continuidade delitiva. Todo mês ele não está repassando aquele valor para a Previdência, ou COFINS, ou seja o que for. E nessa perspectiva, sempre há uma continuidade delitiva. E os valores vão se aglomerando, então sempre há uma magnitude também da lesão dos valores que não são repassados. E acho que nós não vamos desidratar o direito penal. Esse discurso de diminuir o direito penal não é pauta do governo federal. Ao contrário, o governo federal quer ampliar o direito penal, quer encarcerar mais, não quer liberar. Aumentou o lapso de pena de 30 para 40 anos, quer que as pessoas fiquem mais tempo presas. Então, como eu disse para vocês, o discurso que eu faço é um discurso contra a corrente, é um discurso contra poder, vamos dizer assim, é contra a postura político-criminal que vem sendo implantada no Brasil. Perfeito. Tem uma pergunta... Aí só uma questão também, Cleiton, para os alunos, né, que ainda estão na graduação. Veja se nós temos um sistema penal racional. Eu sou empresário e sonego 50 milhões. Durante 5 anos, deliberadamente e agindo de má fé. Esses 50 milhões que eu deixei de recolher ao fisco, eu ocultei, eu investi de forma oculta no meu patrimônio ou em nome de terceiro. Depois de algum tempo, eu fui descoberto, fui processado pelo Estado. E no meio desse processo criminal, o próprio Estado permite, por uma lei, que eu declare espontaneamente esses 50 milhões que eu soneguei e que eu devolva esses 50 milhões, prestem atenção, em 15 anos, prorrogável por igual período, sobre um percentual lá de 1% do meu faturamento. Se eu fizer isso, suspende o meu processo criminal e, se eu quitar o débito, extingue a minha punibilidade. Isso aconteceu no Brasil. Então, o direito penal é necessário, faz a intervenção. Depois vem o próprio Estado e diz, não, é só um pouquinho. Parcela esses tributos durante 30 anos. De outro lado, um outro exemplo, para os alunos da graduação entender o que eu quero dizer, eu, ao invés de ser empresário, sou um trabalhador comum. E sucumbi à vontade de furtar uma bicicleta. Olhei aquela bicicleta ali, estava de bobeira no edifício e levei para casa. Fui descoberto. Me arrependi. Fui até a delegacia, entreguei para o delegado a bicicleta.
Eu sou processado, sou condenado, tenho uma sentença penal condenatória e o juiz vai aplicar a regra do artigo 16, que é o arrependimento posterior. Então, tratar situações diferentes justamente com muita diferença, né? E isso é uma das patologias do sistema. O sistema, ele funciona assim. Melhorou de algumas questões? Melhorou, mas ainda há muito por fazer no âmbito do direito penal brasileiro. Muito, muito a fazer. Perfeito. Duas perguntas, professor Alexandre. Uma da aluna Daniele, perguntando se o artigo 268 não poderia ser aplicado às condutas do presidente da República. E aí eu já aproveito esse gancho, porque eu li e ouvi professores, advogados, defendendo a aplicação não do 268, mas do 267, justamente porque o 268 tem essa pena ínfima, né? E o 267, que é causar epidemia, teria uma pena de 5 a 15 anos, se não me falha a memória. E eu vi desses professores, advogados, que sustentam esse direito penal mínimo, a aplicação desse 267 por uma interpretação lógica, né? Se tem causar epidemia, eu estou diante de uma pandemia, eu poderia aplicar o 268. Então, aproveitando aí o gancho da pergunta da Daniele, eu estendo essa provocação também. Eu acho que essa casuística do direito penal, ela talvez, particularmente, é o que mais me fascina, né? É tão velho isso, né? Dá-me o fato que eu te dou o direito, né? Então, essa conduta do presidente da República, uma conduta pública de desconsiderar a ciência e as regras da OMS pode configurar um descumprimento de regra sanitária. O tipo penal, ou seja, o crime, o desenho, ele é de muito difícil configuração no Brasil. Vários professores trabalharam com artigos sobre esse tipo penal, porque ele é uma norma penal em branco, então o descumprimento fica muito difícil de provar. Seria uma temeridade dizer que é possível a responsabilização do presidente. Mas eu escrevi sobre isso, escrevi sobre um artigo pequeno que saiu no Estadão na semana passada, onde eu disse basicamente o seguinte: pandemia e gestão pública. A responsabilidade do gestor público hoje, no Brasil, a partir de 1988, é praticamente uma administração pública com uma cadeira ao lado. Essa cadeira ao lado, sentam nela os órgãos de controle da gestão. E não vai haver carência do Ministério Público em responsabilizar, eventualmente, um gestor por uma conduta, por uma ação ou por uma omissão, né? Então, eu cheguei a dizer que o gestor que está sendo prudente a favor do isolamento, ainda que contra a vontade, talvez até de uma maioria que quer voltar às atividades às inteiras, ele sendo prudente, ele está atuando em causa própria. Ele está sentenciando a pena que ele vai ter no futuro, se os corpos começarem a cair, ou o prêmio que ele vai receber, se ele conseguir um colapso do sistema. Então, em realidade, o gestor está com dois senhores. Ele está, de um lado, querendo se preservar. Estou falando assim, a maioria dos gestores tem, exceto o presidente da República, tem sido cautelosos. É assim que eu vejo, com uma espécie de autopreservação. O presidente não está dando, em meu juízo, respeito posições divergentes, mas não está dando um bom exemplo para a nação, indo para essas aglomerações. Ele está desrespeitando as orientações.
é um caso bastante emblemático e qualquer pessoa pode efetivamente ser responsabilizada, mas o tipo penal é de difícil configuração. E o 267, que é o tipo mais grave, eu entendo que não é o caso da aplicação, porque entendo que ali o sujeito ativo deve iniciar a pandemia, e deve ter uma participação no início da contaminação, da distribuição do vírus, né? Eu acho que a conduta se amolda mais à violação de regra sanitária, desrespeito de regra sanitária. Mas também, vamos dizer, né, as coisas estão tão difíceis no Brasil hoje, no meio de uma pandemia perdemos 2 ministros, então dificilmente acho que vai haver uma responsabilização formal pelas atitudes que estão sendo tomadas. Flávio, pode fazer a tua pergunta. Acho que ele caiu. Não. Meu boa noite a todos. Boa noite, Flávio. Boa noite. Primeiramente, agradecer a vocês pela oportunidade de estar participando desse debate em assistir. Então, sabe as palavras. O professor tocou, o professor Alexandre, e me perdoe não reproduzir seu segundo nome, sobre a questão dessa questão do presidente e tal, sobre essa volatilização que tem ocorrido. Minha pergunta, já que estamos diante de tantos operadores do direito, não nos parece também que essa visão está meio desfocada quando, dia após dia, nós estamos vendo aí tantos direitos da população, questões de restrições, agressões, e parece que a gente não vê isso sendo defendido, né? Meu desejo se eu lograr êxito, ser um bom advogado. Eu sei vagamente que o julgamento é defender a Constituição, os direitos da população e tal. O senhor não acha que muitos dos problemas que vêm surgindo hoje é por essa questão de todos os poderes quererem, de uma forma ou outra, governar ou fazer política, e menos preocupado com as suas respectivas funções? Eu acho que a política permeia, sim, e o poder, as relações de poder estão sempre, vamos dizer assim, permeando o direito, né? Não acredito em neutralidades. Por isso é que eu acabei dando alguns exemplos sobre essas tendências, né, do direito penal, porque sempre são tendências de política criminal. E essa briga de poderes, ela não é vantajosa para nós, né? Não é vantajosa para ninguém. O respeito, a urbanidade, o tratamento dos poderes deveria ser a viga mestra da democracia, o alicerce maior. Tá? Mas, infelizmente, hoje nós temos também pessoas defendendo o retorno a um período ditatorial, né? Um retorno a um autoritarismo como um modelo de vida, né? Então, acho que a nossa preocupação, eu vou comungar da tua pergunta, vou concordar contigo. Eu penso que nós estamos, uma das nossas dificuldades realmente é ter um ambiente mais propício para a uniformização do nosso pensamento e da própria democracia que nós estamos vivendo. Essa polarização, esses desafios que a gente tem pela frente, aí talvez impossibilitem a construção de um país um pouco mais, um país melhor, vamos dizer assim. Pessoal, nós tínhamos programado aí o evento para 1h e nós já passamos 1h20. Então, professor Alexandre, eu vou
abusar um pouco do seu tempo e fazer a última pergunta, se o senhor permitir. Por favor, estou à disposição de vocês. Do aluno Clébio. Como o professor Alexandre enxerga os inúmeros HCs impetrados em crimes de menor grau ofensivo para cumprimento da pena domiciliar, e, nesse sentido, a grande maioria sendo negados diante da fundamentação que esses apenados não estão no grupo de risco? São duas questões aí do modelo que nós temos hoje, né? Primeiro, infração de menor potencial ofensivo são todas aquelas infrações, em tese, que poderiam ser resolvidos sem a pena privativa de liberdade. O sujeito que está cumprindo uma pena privativa de liberdade por uma infração de menor potencial ofensivo já tem aí um problema na essência, porque ele poderia estar cumprindo uma outra forma de restrição. Se o magistrado não soltou em razão da falta do grupo de risco, tem que examinar o caso concreto, mas, pela narrativa da pergunta que o Clébio está fazendo, ele deveria estar em liberdade. Há, sim, um endurecimento da posição do Poder Judiciário nos últimos anos. Talvez esse seja um dos problemas que a gente tem que efetivamente enfrentar. Volto a dizer, o que o CNJ disse é básico e já está na lei. A recomendação para que as pessoas não ganhem a liberdade, mas que ganhem a prisão domiciliar, ela está dada nas condições pessoais, no grupo de risco, por exemplo, como foi o que ele utilizou, e, por outro lado, na falta de condições de o Estado possibilitar a ele o isolamento social. O Estado não consegue possibilitar o isolamento dentro do cárcere e nem mesmo, já é conhecido que nem mesmo vai conseguir oferecer o tratamento de saúde adequado. Não tem álcool gel, não tem ventilação suficiente. É impensável. É impensável. Então, infelizmente, eu acho que é uma postura muito dura de alguns magistrados, respeito, que ocasionam esse inchaço de número de habeas corpus para dizer o mínimo. O sujeito tem que impetrar um habeas corpus para poder conseguir um direito que está na lei, que é recomendação do CNJ, etc. Isso só acaba inchando os tribunais. Perfeito. Então, professor Alexandre Vanderlich, eu quero, depois eu passo a palavra para o professor Josué, então, mas eu quero já lhe agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite, a sua disponibilidade de conversar com nossos alunos aí da UBRA, e tenho certeza que o senhor trouxe aí várias provocações que farão nós refletirmos aí durante esse período que nós estamos vivendo aí após, né, pós-pandemia. Eu acho que foram considerações extremamente importantes, principalmente nessa questão da humanidade, né? Eu brinco em sala de aula que o direito penal hoje é uma coisificação, né? Porque tu não tem pessoas, né? Essa questão da aceleração, dessa punição, e essa velocidade que se quer do direito penal, uma resposta, a gente não tem mais uma pessoa. E eu falo também que o que eu acho que falta no direito penal é a alteridade, né? Tanto a alteridade em relação à vítima, por óbvio, né? Mas também essa alteridade em relação ao réu, porque não deixa de ser uma pessoa, né? Então, acho que essas reflexões, eu acho que são extremamente importantes aí, quando se fala de direito penal, né? E essa humanização, não só do direito penal, mas do direito como um todo, né? Então, eu gostaria de lhe agradecer de novo, e eu passo a palavra ao professor José também, se quiser fazer as considerações finais aí, um agradecimento final. Não, quero agradecer imensamente ao professor Alexandre Vanderlich por ter estado conosco, foi um privilégio, Alexandre, sempre muito bom escutar e aprender contigo. Quero agradecer imensamente ao professor Clayton pela iniciativa, pelo convite, ao professor Alexandre, também agradecer, até há pouquinho estava conosco o professor Alberto,
também acompanhando, diversos alunos. Um abraço a todos e que tenhamos muitas outras ocasiões de manter o diálogo aberto e refletir criticamente sobre o nosso direito. Eu que agradeço, professor Clayton, professor Josué. É sempre uma satisfação bater um papo e poder dar uma opinião. Eu fico muito feliz de poder participar. E a UBRA, eu tenho muita saudade dos meus amigos da UBRA. Passei bons anos da minha vida lecionando e sempre vou estar à disposição de vocês, porque vocês precisarem. Foi uma época da minha vida que eu estudei muito e aprendi muito. Eu estava começando a lecionar, então eu tenho certeza que aquilo foi fundamental para mim. Eu saía de Porto Alegre, ia dar aula em São Jerônimo, voltava para Porto Alegre, chegava às meia-noite em casa e tal, mas eu me lembro que eu conhecia todos os alunos, apertava a mão quando entrava na aula, era um público assim muito fiel. Cheguei a ser paraninfo das turmas lá e guardo com muito carinho. Além do que é meu irmão também, né, professor da UBRA aí há bastante tempo já, o Alberto, e de igual maneira, assim, a gente tem uma relação muito boa com a Universidade Luterana. Obrigado a todos, saúde para todos, que a gente possa atravessar tempos melhores aí no futuro. Obrigado, professor Alexandre. Boa noite. Boa noite a todos.